Querido Senhor, te queremos alabar e agradecer por essa manhã, por esses dias de estudo que temos aqui, essas circunstâncias, no fim do mundo. Querido Senhor, por favor, abençoe-nos, dirige nossos corações e nossa compreensão, dirige esse estudo bíblico que vamos ter juntos, pelo Espírito Santo, por favor. Em nome de Jesus, queremos pedir isto. Amém. Queridos irmãos, por assunto do tempo, agora somente vamos ter uma apresentação de uma palestra de 45 minutos, porque temos que estar pronto para o almoço, e possivelmente na tarde vamos ser um pouquinho mais longo. Porque tenho com vocês, aunque pareça muito tempo, ao fim é pouco tempo. Nas suas apostilas vocês têm o material, tem muito texto sobre o tema da predicação antes da meia-noite. Mas conversando aqui com a equipe do ministério, e com Gustavo também, compreendamos que esse tema precisa uma base um pouco mais grande. Especialmente que aqui parece que vocês não estudaram todos Daniel 11. Quem de vocês já estudou Daniel 11 do versículo 1 até o último versículo, assim, versículo por versículo? Ok. É uma minoria. Sem entender isso, você não vai compreender a lógica, o sentido desse segundo tema. Então, o que vou fazer, e já temos planejado isso, e de dedicar um tempo ao Daniel 11, mas só agora, uns dias atrás, estive convidado em Rio de Janeiro, uma igreja lá, um grupo lá, e eu falei todo um dia domingo, 6 palestras do Daniel 11. E aqui eu vou ter umas 7 palestras, então não sei como vai ser e quanto tempo vamos ter para o tema da predicação. Com a ajuda de Deus, mas sim, vamos lograr de também falar disso. E dessa maneira também, os dois estudos não podem ser muito ao detalhe. Os dois temas vão ser de uma maneira mais geral, procurando de explicar cada versículo. E o que eu vou fazer com vocês agora, então, é estudar Daniel 11, do versículo 1 até o último versículo, versículo por versículo. E vocês compreendem que na aplicação profética temos o tipo e antitipo. Dessa maneira, o que eu vou procurar fazer é estudar com vocês o tipo, o significado primeiro, original do Daniel 11, e depois, ao mesmo tempo, fazer a aplicação para nossos tempos, ok? Se vocês querem tomar notas, deveriam fazer algo assim como uma tábua, como um Excel. Você tem um lado, você tem o significado do versículo no tipo, depois, do outro lado, você vai colocar paralelo à aplicação desses versículos. Tudo bem? Ok. Lá na apostila você tem isso mais bem resumido. Só fala um versículo, alguns nomes, talvez, e não muito mais que isso. Ok. Agora, Daniel 11 não começa em Daniel 11. Se vocês abram suas Bíblias, vocês talvez sabem que Daniel teve várias visões, e isso aqui é parte da última visão de Daniel. A última visão de Daniel começou no capítulo 10. Lá no capítulo 10, versículo 1, fala o seguinte: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. E ele entendeu essa palavra e tinha entendimento da visão. Isso é o começo da última visão, que vai até o capítulo 12, até o final. Ok? Por que isso é importante? Porque aqui é o início
a Bíblia dá uma data para nós. Uma data para saber quando é a visão. No 3º ano de Ciro. Vamos voltar a isso dentro de pouco. Depois de falar com Daniel, o anjo, ao final desse capítulo, versículo 20, ele fala do que vai acontecer no futuro próximo. Vamos lá no versículo 20 de Daniel 10. E ele disse: sabes por que eu vim a ti? Agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está registrado na Escritura da verdade. Então, ele fala o que vai acontecer depois, prontamente, o que vai acontecer, e que ele tem que pelear contra 2 poderes, Persa primeiro e logo Grécia. Então, esse é o tema que vai continuar em Daniel 11. Só para tomar nota, vamos voltar a isso também, dentro de pouco. Capítulo 11, versículo 1. Eu, pois, no primeiro ano de Dario, o Medo, levantei-me para animá-lo e fortalecê-lo. Quem fala aqui? Quem está falando? Quem vai fazer essas coisas? Eu. Gabriel, o anjo. Ok? Na lógica do capítulo anterior, o anjo continua falando, e aqui agora ele fala a Daniel: eu, pois, no primeiro ano de Dario, o Medo, levantei-me para animá-lo e fortalecê-lo. Lendo isso aqui, nós não compreendemos, talvez, imediatamente, que o que o anjo está dizendo aqui parece não fazer muito sentido. Porque quando estamos, que momento na história estamos agora da visão do Daniel 11? O ano 3º de Ciro. Ok? E agora Daniel 11, versículo 1, ele fala o seguinte: pois no primeiro ano de Dario, o Medo, levantei-me para animá-lo e fortalecê-lo. Isso não faz sentido porque primeiro ano de Dario, o Medo, porque no momento, no ano do 3º ano no Ciro, aquele Dario já estava morto. Ou seja, o que o anjo está dizendo aqui nesse momento é: eu estive também lá no momento do primeiro de Dario, igual como agora eu estou com você, falando essas coisas para você. Mas isso não é presente, isso é passado, ok? No 3º ano de Ciro, no momento da visão, Dario Medo já não vive. Ok. Precisamos compreender por que o anjo fala isso. Por esse motivo, às vezes as Bíblias fazem isso. Você tem aqui o capítulo 10, versículo 20, versículo 21. E depois as Bíblias escrevem assim grande, não? Capítulo 11. É assim nas suas Bíblias? Mas algumas fazem, e aqui versículo 1, 2, 3, 7. Algumas Bíblias colocam versículo 1 aqui, como se fora parte do capítulo anterior. Porque não parece fazer sentido que o anjo fala isso no capítulo 11. Porque Dario não existe nesse momento. Ele não existe. Então o anjo faz uma coisa aqui, ele fala: eu estive também no tempo passado. E a pergunta é por quê? Por que o anjo fala aqui do Dario? Por que ele faz aquela referência a Dario? Por que ele faz isso? Vocês somente podem compreender isso dessa profecia. Somente, porque não faz sentido. Parece que ele está gostando de falar de coisas do passado, mas por quê? Que não tem nenhuma informação específica dentro disso para Daniel nesse momento. Ok. Versículo 2. Vamos explicar isso agora, dentro de pouco. E agora te declararei a verdade. Agora parece começar, na verdade, capítulo 11. E agora eu te declararei a verdade.
Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o quarto acumulará grandes riquezas, mais do que todos. E, tornando-se forte por sua riqueza, suscitará a todos contra o reino da Grécia. Então, agora sim, versículo 2, começa a história do Daniel 11. E Daniel 11, para vocês que não têm estudado isso, é simplesmente essa história aqui. Então, a Bíblia tem essa lógica em Daniel, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, e vocês poderiam colocar aqui ao lado Daniel 11, em paralela. Igual como Daniel 8 não começa com Babilônia, mas começa com Medo-Pérsia, assim também Daniel 11 começa com esse reino, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, etc. Ok? Ficou um mistério para nós, a igreja, de compreender esse capítulo. Compreendemos alguma parte do Daniel 11, mas não compreendemos tudo. Só agora, nos últimos tempos, o mundo adventista compreendeu o que significa. E se eu estou dizendo mundo adventista, me estou referindo a esse movimento. Ok. O anjo fala uma coisa aqui, e somente isso vai falar um versículo para Medo-Pérsia, que fala dos últimos reis. Agora, o rei presente é o rei Ciro. Depois dele, versículo 2, terei ainda 3 reis. O rei depois de Ciro, quem foi? Quem lembra isso? Cambises, ou foi segundo? Depois vem aquele chamado falso Esmerdes. O falso Esmerdes, o nome dele, na verdade, foi Gaumata. A Bíblia chama ele também Artaxerxes. Com X? Esse não é o Artaxerxes do terceiro decreto, outro Artaxerxes. Ele não foi Artaxerxes, ele tampouco foi Esmerdes, ele foi Gaumata. Mas ele se apoderou do trono. Ele foi impostor, okay? Que não deveria ter subido ao trono. Ele matou o filho que deveria ter subido ao trono e ele se colocou no trono por pouco tempo. Por isso ele chamou a si mesmo Esmerdes, mas ele não foi Esmerdes, ele foi o falso Esmerdes. Ok? Depois dele, vem quem? Dario. Agora esse é o Dario mais conhecido. Dario o persa, Dario o primeiro. Ele deu o segundo decreto. E depois, Xerxes. Porque a Bíblia fala que vai ter 3, e depois dos 3 vai ter um mais rico que vai atacar a Grécia. Xerxes o primeiro, ou Xerxes o grande. Esse é aquele famoso rei, que a Bíblia também chama como? Assuero. Esposo de Esther. Ok? Agora, vocês conhecem aquele rei na história, aquela figura bem famosa, porque aqui fala que ele vai fazer o seguinte: e tornando-se forte por suas riquezas, suscitará a todos contra o reino da Grécia. Poderia você colocar, por favor, a imagem, a primeira, Daniel 11 map? Ok. Então, isso aqui é a história. Essa é a área dessa história de Daniel 11. Tudo o que você pode ler em Daniel 11, até o versículo 39, acontece aqui. Isso foi o mundo bíblico, que Espanha, França, Norte de África e aqui Israel. Okay? E aqueles reis da Pérsia ficaram aqui, toda essa área Pérsia.
não deu para incluir tudo. O reino quase chegou até a Índia. Ok? Isso é a área, esses reis se levantarão. E especificamente o rei Xerxes, ele tinha o desejo de se vingar contra a Grécia. É uma história muito longa. Tem inimizade aqueles povos da Grécia e os povos da Pérsia por muito tempo. Então, o que ele fez? Ele levantou um exército. Historiadores acham que realmente tinha o tamanho de uns 4 milhões, 5 milhões de pessoas. E com esse exército, ele procurou de entrar aqui. Basicamente, Grécia, nesse tempo, somente existia de diferentes reinos pequenos. Não foi uma união, não foi um reino, um império grande. Aqui você tem Atenas, você tem Macedônia, Trácia, Esparta e tem vários mais. Eles não estavam unidos. No momento do ataque, eles tampouco têm um exército unido. Isso fez, de uma maneira fácil, o início da guerra contra os gregos. E aqui entra a história famosa que vocês conhecem, que quando ele entra por duas vias. Com seus barcos, seus navios, por um lado, e também seu exército por terra. Os navios não foram um problema. Entrou aqui, não tem quase nenhuma resistência, mas por terra foi difícil de entrar. Porque se você quer entrar por terra, não deu daqui todo esse caminho, então foi mais fácil de entrar por aqui. Mas no momento de entrar aqui em Grécia, por terra, ele tinha que passar, eu não lembro bem onde ficou aquele estreito, por algum lugar por aqui, não lembro bem. Aquela passagem bem angosta, onde ele tinha que trazer todo o seu exército por um estreito. Ok? Não foi no Bósforo. Bósforo é água. Mas isso foi aqui, os Termópilas. É montanha. Ok? E aqui vocês lembram a história famosa dos 300 soldados, dos espartanos, com o rei Leônidas, que ele, por um pouco tempo, ele conseguiu frenar aquele grande exército que procurou entrar por esse estreito. Ok? Essa é a história. Ele consegue entrar, consegue passar, mas passando aqui, depois ele vai ser conquistado. Aquele intento de conquistar a Grécia com esse exército enorme não teve sucesso. Ele entra, mas aqui, depois, primeiramente com a batalha de Salamis, aqui, no Salamis, tem uma situação similar, onde tem na ilha, acho que é uma coisa assim, onde os navios grandes de Xerxes, eles chegaram para atacar os navios dos gregos. Os gregos, conhecendo as circunstâncias da natureza, dos tempos, eles aguardaram um momento específico, quando chegou uma hora, onde se levantou uma, não fumaça, mas neblina. Ok? E na neblina eles entraram aqui. E os barcos dos persas seguiram eles, pensando que eles estavam fugindo. Mas quando chegaram aqui, os barcos grandes deles não tinham como se movimentar. E os gregos de aqui já estavam aguardando, atacaram. E em pouco tempo, de uma maneira muito simples, eles destruíram a marina, a flota dos persas. Isso foi o início do fim dessa grande batalha, ou desse grande intento de conquistar a Grécia. Depois tinha outra batalha mais, outro lugar, Beraea.
E com essas duas batalhas em Salamis e Berea, os persas têm que voltar para casa. Isso que a Bíblia fala, e por esse motivo, por isso falta de sucesso nesse último, enorme, mais grande intento da história de conquistar a Grécia, acaba aqui a história da Pérsia. Isso é importante para entender por quê. Porque se vocês falam com um historiador, ele vai dizer, não, esses não foram os últimos reis. A Bíblia apresenta isso como se foram os últimos. Vem ainda 3 reis. Mas na verdade vem ainda depois de Xerxes, vocês sabem, tem o seu filho, Artaxerxes. Arta significa filho de Xerxes. Tem Artaxerxes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 reis mais na história. O último verdadeiro rei, Dario III. Dario III foi perseguido por Alexandre. Alexandre o Grande. Ele foi assassinado por um geral que ficou como rei aqui uns dias. E depois de Dario, acaba a história do reino de Pérsia. E Alexandre vai ser o seguinte rei da Pérsia, na verdade. Porque Dario, nos últimos minutos da sua vida, dá para ele o título e ele falou, você vai ficar com o título, você vai ser meu sucessor. Ok? Dessa maneira, interessante aqui, ele também vai ser o 10º rei nessa lógica. E o número 10, o símbolo da Grécia. Bom. Sim. A lenda fala assim, o Alexandre falou que ele falou para ele. Não sabemos bem se isso foi verdadeiramente assim, mas talvez. Ok? Então, somente assim uma introdução o que acontece aqui nesse versículo 11. Vamos voltar ao versículo 2. E agora te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia. E aquele grande, então, ele se tornou contra Grécia. Ele tornou todos contra o reino da Grécia. Agora eu falei que vamos fazer uma paralela, uma aplicação disto para o nosso tempo. Vou procurar fazer isso aqui paralelamente. Por que podemos fazer isso? Por esse motivo aqui. Ciro foi rei no ano 537. O ano 537 a.C. é um ano importante. Se vocês procuram imaginar isso em uma linha, aqui o terceiro ano de Ciro, 537. Ciro. Esse ano na Bíblia é importante por quê? Podemos ler um texto, por favor? No PDF. Não está na apostila. Não. Desculpa, não está. A oração de Daniel tinha sido proferida no ano 1º de Dario. O rei Medo, cujo general Ciro tinha arrebatado de Babilônia o cetro do governo universal. O reinado de Dario foi honrado por Deus. Ele foi enviado o anjo Gabriel para animar e fortalecer, Daniel 11:1. Após sua morte, cerca de 2 anos depois da queda de Babilônia, Ciro o sucedeu no trono. Agora falamos, esse é o rei do Daniel 11. Ciro o sucedeu no trono. E o início do seu reinado marcou o fim dos 70 anos. Então, esse terceiro ano de Ciro é, na verdade, o início do seu reinado. Porque ele estava co-reinando com Dario antes. Ok? Isso vocês lembram? Acontece muito na história bíblica.
Esse é o terceiro ano, mas ao mesmo tempo também é o primeiro ano dele. Ele estava correndo dele. Nesse terceiro ano, a Bíblia fala, acontece o quê? Marca o quê? O fim de quê? O fim de 70 anos. 70 anos de quê? Cativeiro sobre os judeus. Então, se você tem aqui uma data que é o fim de um período profético, você como chama esse ano aqui, ou esse tempo? Tempo do fim. Isso é um tempo do fim. Um tempo do fim dessa linha profética aqui, dos 70 anos. Os 70 anos de cativeiro acabaram aqui nesse ano. Dessa maneira, o terceiro ano de Ciro para o povo de Deus foi tempo do fim. Isso é importante. Isso é muito importante para nós. Porque se isso é assim, o versículo 1 é uma paralela para nosso tempo do fim. Por isso eu vou colocar aqui 1989. Gustavo já falou um pouco disso. Ok? Uma paralela ao nosso tempo do fim. Mas, se isso é verdadeiramente assim, a Bíblia precisa de deixar um pouco mais claro esse assunto. Porque, se isso aqui é o tempo do fim, e Daniel 11 marca o início de uma história que começou em 1989, você precisa ter muita certeza de poder fazer aquela aplicação profética. Porque se isso não é assim, tudo que acontece aqui depois cai. Okay? Então a Bíblia faz o que sempre faz nesse momento, ela dá outro testemunho. 2 ou 3 testemunhos, pelo menos, para sustentar uma verdade assim tão importante ou chave. Ok? E por esse motivo, a Bíblia fala no versículo 1, eu também estive no primeiro ano de Medo. Dario o Medo. Dario o Medo, no primeiro ano do Dario o Medo, foi no ano 539 antes de Cristo. Agora nós sabemos pouco, sabemos nós sobre o significado desse momento aqui. Mas que foi o que fez Dario o Medo no seu primeiro ano? Não. Isso aqui, primeiro decreto. Também primeiro decreto. Daniel, capítulo 6? Acho que 5. 5, não? A história de Belshazzar. Não? Todo mundo conhece, os meninos conhecem a história. A queda da Babilônia. A festa de Belshazzar, o Mene, Mene, Tekel, o Farsim. Tudo essa história aconteceu nesse ano aqui. 539 a.C. Isto aqui é a queda da Babilônia. O juízo. O fim da história da Babilônia. Acaba aqui e aqui. Isso aqui é o fim da história da Babilônia. Aqui os pioneiros colocaram 538. Queda da antiga Babilônia. Já agora vou explicar por que isso aqui também é correto. Porque isso também é correto. Mas o interessante é que ao início dos 70 anos, claro, foram no ano 607, e o tempo de governar Babilônia tinha começado no ano 509, com a queda com a queda de Assíria. Quando Nabucodonosor conquistou os assírios, começou o tempo dos caldeus, o tempo de Babilônia. E de aqui para aqui são quantos anos? Também 70 anos.
70 anos de Babilônia. E você também poderia chamar aqueles 70 anos o tempo de graça para o povo dos caldeus, o povo de Babilônia. Deus deu para esse povo 70 anos, igual como deu 70 anos aqui para os judeus no cativeiro. Então, esse povo tinha tempo 70 anos para se decidir para Deus, o verdadeiro Deus. O Nabucodonosor lutando, ele se decidiu, mas o seu neto se tornou contra Deus. Por isso acabou aqui o tempo. Que tempo acabou aqui? O tempo dos 70 anos. E se isso é um tempo de 70 anos determinado por Deus sobre esse povo, então vocês como chamariam esse tempo aqui? Esse ano? Tempo do fim. Dessa maneira, o que o anjo está fazendo é o seguinte. Estou aqui. O anjo está aqui. Aqui falando com Daniel. Mas ele lembra a Daniel, eu também estive aqui. Estou com você, agora, por favor, compreende. Eu estou aqui com você no tempo do fim. Falando com nós. Daniel não tinha muito como compreender isso. Estou com vocês no início de Daniel 11, no tempo do fim. Mas também eu estive no tempo do fim, aqui nessa história. Compreendem, por favor, que aquele capítulo começa no tempo do fim. Isso que o anjo está fazendo. Profeticamente vocês podem compreender por que ele fala isso. Porque ele faz a referência àquele tempo passado do Dario Medo. Ok? Então temos dois testemunhos aqui, que aquele capítulo inicia no tempo do fim. E dessa maneira nós podemos dizer, ok, a paralela, o início de Daniel 11, aplicação antitípica 1989. E se nós fazemos uma aplicação, nós não vamos aplicar isso ao Brasil, a história do Brasil, tampouco a história da Bolívia, tampouco a história da Argentina, ninguém. Mas vai ser aplicação a quem? Faz referência àquela história da Medo-Pérsia a quem? Lógico, talvez diríamos que aquela história do tempo do fim tem que se referir aos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, na lógica do Apocalipse 17, é aquele rei que no momento está governando na terra. Mas além disso, vocês têm aqui outra lógica. Na Bíblia, a Medo-Persa é este reino aqui. E como é ilustrado aquele império? Que é o chamativo desse reino? Os dois chifres. Chifre da Pérsia, o grande, e o chifre da média, o pequeno. Okay? Então você tem aqui um governo de dois chifres. Então na paralela, você tem que achar aqui também um império que tem dois chifres. E não é problema nenhum, porque estamos falando aqui nesse diagrama, desse império aqui. Os Estados Unidos. E aqui os Estados Unidos têm, em Apocalipse 11, tem dois chifres também. Como aqui bem fala, os dois chifres semelhantes a um cordeiro, republicanismo e protestantismo. Os dois chifres de esse reino aqui. Dessa maneira, agora temos estabelecido bem rápido, mas acho que vocês compreendem a lógica, que estamos no tempo do fim, se fazemos a aplicação. Estamos falando dos Estados Unidos, porque este é o reino dos dois chifres no tempo do fim. Ok? Continuamos. Daniel 11, versículo 2. Tem aqui ainda uma problemática, porque fala uma coisa. Ele suscitará, tornando-se forte por suas riquezas
suscitará a todos contra o reino da Grécia. Então aqui temos a história dos Estados Unidos, como na aplicação típica temos a história do Medo-Pérsia. Mas Grécia aqui fica claro, o reino da Grécia, aqueles reinos lá. Mas quem é Grécia no nosso tempo? Quem é Grécia? Temos aqui um texto. Tá? Segundo texto. Esses homens foram do Ocidente. Como saltar a frase marcada lá? Assim, esses gregos, representando as nações, tribos e povos do mundo. Os tribos ou povo do mundo. Vejam isso lá? Ok. Foram até com Jesus. Ok? Somente dá um texto. Tem muitos mais. Helena White mostra, e também a Bíblia mostra isso. Que Grécia simboliza o mundo. E o mundo, se você, aqui no Daniel 11, a Bíblia não fala de religiões, não fala de ideias, não fala de filosofias, mas fala de impérios, fala de nações. Tem a nação dos Estados Unidos. Ela luta contra o mundo, mas não o mundo no sentido religioso, o que é mundano, mas o mundo é que? São todas nações, ok? E as nações são unidas em que estrutura? A ONU. Então, se os Estados Unidos se levantarão contra a ONU, ou o mundo, então isso é o que esperamos vai acontecer, mas de que maneira? Como os Estados Unidos levantará tudo contra o mundo? Vamos deixar talvez isso para um pouco depois, para voltar a essa lógica, para compreender o que acontece aqui. Mas, vamos pegar isso aqui. Temos esse espaço também. Sempre precisamos ter presente essa linha, a linha de Apocalipse 17, onde temos os reinos da história pagã. Temos Babilônia, o primeiro, o segundo, Medo-Pérsia, terceiro, Grécia, o quarto, Roma pagã, o quinto, Roma papal. Esse é o momento da visão do Apocalipse 17, 1798, o fim desse império. O sexto, os Estados Unidos. O sétimo, a ONU. E o oitavo, Roma papal moderno. Ok? Estamos agora nessa história, mas o Daniel 11 fala da transição desse império até esse império. Temos aquela luta, aquela problemática. Foi essa problemática para Xerxes, o primeiro, vai ser essa problemática para os Estados Unidos hoje em dia. A transição de um poder a outro. Claro que este não quer perder a sua posição nessa linha. Todos sempre querem aguardar a sua posição. Mas vão perder, você sabe, no decreto dominical, completamente aquela posição
E isso aqui é a luta, essa aqui é a batalha, isso é problemático para os Estados Unidos aqui. Bom. Exatamente. Esses são os 10 reis. Em Daniel, em Apocalipse 17. A mesma coisa. Ok? Então, nessa hora não vamos avançar muito em sentido de versículos, mas avançamos muito porque precisamos defender a lógica de todo o capítulo. Precisamos ter certeza do que a Bíblia fala. E somente nesses primeiros versículos temos muita informação e muitos assuntos nada fáceis que temos que compreender e analisar. Sim. Eu não sei se eu perdi, mas você deu alguma explicação anterior para 1989? Ou você só fixou aí 1989? Você perdeu nada. Eu não falei nada disso. Ok? Falamos com Gustavo que ele vai defender, essas datas. Não? Eu somente estou dizendo o tempo do fim para nós. Se vocês sabem bem, se vocês não sabem, tem que ter paciência para Gustavo aplicar isso. Ok? Estou seguro, eu sei que tem vários que talvez não tenham claro esse detalhe, mas o tempo do fim para a nossa geração. Temos testigos vários para poder demonstrar isso, defender isso. Eu vou falar disso um pouco, mas ao final do Daniel 11. Porque Daniel 11:40 vai falar disso. Mas agora ainda não. Muito bem. Aqui temos mais que dizer. Por quê? Porque a Bíblia fala desses últimos reis. Se isso é a história aqui dos Estados Unidos, se Daniel 11, na verdade, fala dos Estados Unidos, porque um poder, esse é o poder do tempo do fim, primeiro, e esse é o poder dos 2 chifres, segundo. Se isso é assim, então por que fala aqui dos últimos reis? Se isso é possível de aplicar para o nosso tempo, então aqui a Bíblia tem que falar dos últimos, não reis, mas presidentes dos Estados Unidos. É lógico. Porque isso é, Daniel 11, 1 e 2, a história do fim desse poder dos chifres. Suas últimas atividades, seus últimos reis, seus últimos presidentes. Aqui, vamos fazer então o seguinte. 1989, o tempo do fim, qual foi o presidente nos Estados Unidos? Ok. Ronald Reagan. Até que dia? Até o 20 de janeiro de 1989. É só, basicamente já não foi, mas em teoria sim. No papel ele foi. Depois dele vem quem? Bush. Bush primeiro, o presidente do tempo do fim. Aquelas coisas que acontecem nesse ano, ele é presidente. Ele que é presente, ok? Então, ele é a paralela para Ciro. E você tem aqui a mesma situação. Você tem 2. Você tem Ciro e Dario. Dario e Ciro estavam reinando juntos por pouco tempo. Dessa maneira, aqui você também, em 1989, você tem 2. Tem 2 presidentes no mesmo tempo, por assim dizer, ok? Tem muitos desses detalhes importantes para ver que isso sim é certo. Então, o seguinte presidente depois de Bush, o primeiro foi quem? Aquele pouco escandaloso Bill Clinton. Não? Bill Clinton. Bill Clinton, que ainda faz muita coisa lá nos Estados Unidos na política. Bill Clinton. Depois de Bill Clinton foi quem? Bush, o segundo, o filho do outro. Como ele entrou na sua presidência? Como começou?
começaram as eleições dele. Foi tudo muito 100% claro. Não, vocês lembram, foi um assunto problemático, para dizer de uma maneira assim, amável, não? Parece que tem vários indícios que as eleições foram manipuladas. E que, na verdade, o Gore teria ter sido o ganhador, ou pelo menos o mesmo número de votos para ele, Al Gore. Ok, então temos aqui um assunto na presidência desse presidente que, igual como o falso Esmeraldas, que não deveria ter sido o rei, aquele não deveria ter sido o presidente, segundo as eleições. Dario I, paralela, depois de Bush, ou Barack Obama. Agora, Obama tem uma coisa paralela a Dario, porque quando Dario começou o seu governo, a primeira coisa que ele fez foi uma reforma das finanças. Até ele sacou uma nova moeda, ok? Dario fez uma reforma das finanças. Obama, se nós lembramos isso dele, sabemos isso dele ou não, fez a mais grande reforma do sistema dos impostos nos Estados Unidos na história. Aquele que vocês conhecem como Obamacare, na verdade foi uma reforma do sistema dos impostos. Tem muitos movimentos nos Estados Unidos em contra dessas reformas. Parece que é somente que fala do sistema da saúde, mas não foi assim. Trouxe consigo muitas mudanças, adições aos impostos dos Estados Unidos. Se vocês pesquisam na internet, vocês vão achar maior reforma, acho que você chamaria isso, do sistema dos impostos na história dos Estados Unidos por Obama. Então aqui, ele fez aquela reforma monetária, reforma das finanças, aquele presidente também. Depois de Obama, Donald Trump. A Bíblia fala, nesse versículo 2, que ele levantará, acumulará grandes riquezas, ok? E nós temos a tentação de falar das riquezas privadas do Trump, que parece realmente ser um dos presidentes mais ricos da história dos Estados Unidos, se não é o mais rico, Trump. Mas não podemos fazer isso, porque aqui isso seria aplicar isso literal, ok? Temos que ter cuidado com isso, não podemos aplicar a profecia literalmente. Se fala das riquezas, fala da capacidade econômica, a potência econômica dos Estados Unidos, desse país, dessa nação. Ainda não parece tão bom, mas já Obama ele conseguiu levantar a economia americana e Trump escreveu isso como seu lema, seu tema, não? Devolver aos Estados Unidos a sua força, faz esse país forte economicamente novamente. E tudo o que ele faz é para isso, para fortificar a economia dos Estados Unidos. Bom, queridos irmãos, já acabou nossa hora, temos que estar já aguardando nós. Não acabou. O almoço é 12 e mais 10. 15 minutos? Mais 30 minutos. Mais 30 minutos. Mais 40. Ok, vamos dar a voz para a minoria. Muito bem. Então, aqui nessa paralela que vocês podem ver, você tem um assunto que nós estudiosos da profecia não chama muito a atenção, mas nós estamos dizendo, por enquanto, que Trump é o último presidente. Assim como Churchill foi o último presidente. Então, vocês acreditam nisso? Vocês podem acreditar nisso?
Isso implica muitas coisas. Implica que esse presidente vai trazer o decreto dominical. Tem que ser assim. Porque com o decreto dominical vai acabar a história dos Estados Unidos. E tem essa problemática aqui. Depois, de repente, você tem um marco de tempo também. Que é uma coisa que sempre é problemático no adventismo. Porque Trump vai ter 4 anos. Já governou 1 ano. Quase 1 ano. 4 anos. Pode se estender aos 4 anos mais. 8 anos. Não podemos fazer essas coisas. Mas isso somente estou dizendo são coisas problemáticas que têm que ver com isso. A Bíblia nos ilumina esses detalhes para nos avisar. Não para colocar aqui uma data. Não? Somente para nos avisar. O fim vai ver com esse presidente. Gustavo. Com Trump, a mesma coisa passou com Xerxes, Ahasveros, com Esther, o decreto para matar os judeus. Exato, muito obrigado. Às vezes, por não querer entrar muito nos detalhes, porque tem muitos detalhes aqui, eu esqueço alguns detalhes muito bons, muito interessantes. Xerxes, ele trouxe o decreto. E vocês sabem da Bíblia que aquele decreto, na história do Assuero, é o paralelo, é um tipo para o decreto dominical. Tem mais detalhes aqui para fazer paralela dos presidentes, mas isso é um tema que nós normalmente apresentamos à parte. É como 3 horas, 4 horas só podemos falar desse assunto aqui, do último presidente. Tem muitas coisas bem interessantes aqui. Trump significa... O que significa seu nome? Oh, Trump não. Trump significa trombeta, não? Com B? Trump é trombeta. Trombeta, que tem que ver trombeta? Bom, isso é a história aqui, não? A história das trombetas é uma história paralela que temos que ter presente aqui nessa história. Acontecem muitas coisas na história profética. Uma das coisas é a linha aqui, essa. Outra é essa linha. E todas as coisas vão juntos. Essa aqui é a última trombeta, a 7ª trombeta. Está acontecendo nessa história aqui. Vai acabar com esse presidente. Seu nome é Donald Trump. E Donald significa governador do mundo. Agora, isso nos ajuda para compreender outro detalhe, seguinte versículo. Trump, governador do mundo. Na verdade, ele não é governador do mundo nesse momento. Não é. Ele governa os Estados Unidos. Claro, os Estados Unidos é a maior potência, mas ele não está verdadeiramente governando Sul-América, ou Ásia, ou Europa, ainda não. Mas tem que se cumprir o significado do seu nome também. Então vamos a continuar, seguinte versículo 3. Depois se levantará um rei valente, que reinará com grande domínio, e fará o que lhe aprouver. E depois dele vem quem? Na história aqui, nessa história, o tipo é Alexandre. O Alexandre Grande, o Alexandre Magno, o seguinte rei. Ele entrou, em pouco tempo ficou. Então, aqui na aplicação profética, estamos fazendo agora a seguinte coisa. Poderíamos imaginar agora um segundo Alexandre de nosso tempo. Uma pessoa que vai dominar o mundo. Não é o Papa, porque o Papa é outra linha aqui. Quem vai ser esse? Anticristo, como um poder especial? Não. Estamos dizendo que Alexandre Magno também é Trump.
tem que ser Trump. E como isso? É outro obstáculo ou problema ou detalhe importante aqui para compreender. E com isso vamos acabar essa hora. Que fica uns quantos minutos? 5 minutos? 10 minutos? 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos, ok. Tudo bem. Por que estamos dizendo que Donald Trump vai ser também Alexandre Magno? Não parece fazer sentido. Se Xerxes é o último, depois de Xerxes vem outro. Depois de Donald Trump tem que ver outro. Como funciona isso? Agora tem algumas maneiras como demonstrar isso. Nessa história aqui, você sabe que acontece uma coisa. Esta fase final é diferente como todas as outras fases. A Bíblia fala em Apocalipse que o governo final é assim. Consiste em 3 vezes 6. Ok? A Babilônia moderna. Mas a Babilônia moderna é composto por quem? Por que entidades? A besta, o falso profeta e o dragão. Quem é o falso profeta? Protestantismo apóstata. Você fala de um aspecto religioso. Se você fala o aspecto político, quem é? Estados Unidos. United States. Quem é a besta? O Papa. Quem é o dragão? A ONU. Ok? Então a Bíblia ensina que aqueles poderes governam juntos. Ok? Isso aqui é importante. Juntos eles governam. Então, isso nos ajuda para compreender um detalhe aqui. Mesmo que os Estados Unidos uma linha, podemos colocar uma sequência. A ONU depois, o papado moderno depois, ao mesmo tempo, uma linha cronológica, vocês podem colocar isso juntos aqui. E dessa maneira, o sétimo, na verdade, é o sexto. E o oitavo, na verdade, também é o sexto. Temos aqui também aquele número. Okay? Eles governam paralelos. A história dos reinos paralelos, governando juntos. Isso nos ajuda a compreender aquela lógica que é possível dizer de que Trump é o último presidente, mas Trump pode ser o Alexandre Grécia. Trump pode ser esse aqui também. Ok? Agora, tem mais. Uma das coisas que você poderia demonstrar tendo tempo é que aquela história aqui dos Estados Unidos tem a sua paralela na outra história de um governo de 2 chifres. Eu achei que Gustavo falou disso. Achou que Gustavo falou um pouco disso. Que outro governo de 2 chifres temos na história profética? França. Colocar aqui. França é um poder de 2 chifres. Quais são os 2 chifres mencionados em Apocalipse 11? Sodoma e Egito. Os 2 chifres dessa potência. Ok, só isso. Tudo o que eu estou dizendo provavelmente causa várias perguntas. Não? E como falamos no início, como o Guilherme falou, você tem que procurar tempo para falar com seus colegas, como ele falou, de talvez aclarar alguns detalhes. França, outra história que você pode pegar para compreender a história dos Estados Unidos. E uma das coisas que nessa história acontecerá é que os Estados Unidos vão acabar
Não assim de um dia para outro, não de uma maneira tranquila. Impossível imaginar isso. Um dos detalhes que a Bíblia marca bem claro para o fim dos Estados Unidos é que vai ter, que coisa vai ter dentro dos Estados Unidos? Guerra. Guerra civil. Então, o que você pode fazer, deveria fazer para compreender a história da guerra civil dos Estados Unidos é de estudar a história da guerra civil na França. Outro poder de 2 chifres. E se você faz isso, você pode ver a seguinte coisa. Na Guerra Civil, vamos acabar com isso. A Guerra Civil de França também é conhecida como Revolução Francesa, uma guerra civil. Aquela guerra civil começou quando? 1789? 89, não? Aquela história aqui, como a conquista da Bastilha, continuou por 3 anos e meio, na verdade. E não aconteceu muita coisa nessa história. O que nós lembramos da Revolução Francesa é sangue, muitas cabeças que foram cortadas. Isso não aconteceu nessa história aqui ainda. Somente os monarcas foram pegados do trono e ainda não foram assassinados. Ficaram vivos. Mas o povo começou a governar até chegar ao ano 1793. Helena White fala desse ano, bem claro. Nesse ano começa outra fase, a segunda fase, primeira fase, segunda fase da Guerra Civil ou da Revolução Francesa. Por que acontece aqui? O reino do terror. E por que começa o reino do terror? Porque tem aqui uma lei. A lei ateia. É correto assim? Lei ateia. O que foi a lei ateia? O que foi? O que aconteceu com essa lei? Como? A deusa da razão? Sim? A perseguição aos... Não, a lei não declarou perseguição. Que diz aquela lei ateia? Que não existe Deus. Helena White fala isso por causa do conflito. A única nação, a primeira nação na história da Terra, que declarou nas suas leis a inexistência de Deus. Ok? Isso abriu as portas para os demônios. E nesse momento, começa o reino do terror. Aqui começa aquela história de sangue, famosa história da França, da Revolução Francesa. Então, na verdade, França tem 2 histórias nessa Revolução Francesa. A primeira fase, a segunda fase, que também ficou por 3 anos e meio, até 1796. O que acontece aqui, nesse ano? Por que acaba profeticamente a Revolução Francesa aqui? Historicamente, você vai ler que não acabou ainda, que vai acabar em 99, mais ou menos. Mas, profeticamente, Helena White fala disso, que os 2 testemunhos, o que acontece com os 2 testemunhos que foram mortos aqui nessa história? Eles revivem de novo. A lei ateia foi abolida aqui, e dessa maneira, profeticamente, espiritualmente, acabou a história da Revolução Francesa. A lei ateia. E nesse ano acontece outra coisa mais. Napoleão. Napoleão vai se casar nesse ano e ele começa no mesmo ano, poucas semanas depois de seu matrimônio, começa a sua
guerra contra Itália. Vocês sabem, 1798, França vai atacar e conquistar o Vaticano. Então, nessa história, temos um personagem, Napoleão. Napoleão é do povo. Ele não é de uma família assim muito importante. Tem alguma conexão com a família real, mas é do povo. Ele é o filho da Revolução Francesa. Ele defende, ele luta pelas ideias da Revolução Francesa. E as ideias da Revolução Francesa foram dar o governo às mãos do povo. Ok? Ele luta para essa ideia. Mas como ele acaba? Isso aqui é uma república nesse tempo. Na primeira vez na história, a França tem uma república. Sempre somente um reino. E agora Napoleão, o filho dessa revolução, ele vai se tornar em quê? Ditador. Em ditador. Ok? Então aqui tem um personagem com duas caras, duas fases. Primeiro, filho da revolução, do povo. Depois, ditador. Governa um monarca de novo. Você pode marcar o ano 1800 para isso, ou 1804, depende do que querem dizer ou que se querem basear. Então, essa história que marca o início da França de um poder de 2 chifres, como Cristo ilustra o fim desde o princípio, o início desse poder aqui, dá uma lição para nós do fim dessa outra potência de 2 chifres, os Estados Unidos. Começa a França como uma revolução, acaba os Estados Unidos como uma revolução também. E em França temos essa transição dessa figura, Napoleão, o surgimento desse ditador, filho do povo, que faz o que o povo quer, que a nação quer, aproveitando isso depois para se cometer um ditador. O mesmo estamos dizendo vai acontecer com Donald Trump. Ele é votado por o povo americano, por aqueles que se acham os verdadeiros americanos. Ele está lutando pelas ideias do verdadeiro americano que está perdendo a sua voz na história da nação americana. Ele é para eles, para o povo, o verdadeiro americano. Mas ele vai se converter pela guerra que vai ter dentro do seu povo, na guerra civil, um ditador, e vai repetir a história do Napoleão. E por isso a mesma coisa estamos aplicando aqui. Isso é que está acontecendo. Só com isso vamos a deixar esse estudo por enquanto. Próxima hora vamos a continuar com esse tema um pouco mais, quero dizer, acerca disso. Querido Senhor, esses estudos aqui que acontecem nessa sala, usando os diagramas, usando a escritura, usando alguns textos, uma lógica. Senhor, se tudo isso é certo e acontecendo nesse momento, precisamos que Tu nos dás a convicção, a compreensão verdadeira de tudo isso. Porque as aplicações disso, as implicações, são enormes. Se nunca tivemos estudado esses temas, talvez não temos ideia do que significa tudo isso para nós. Mas, Senhor, é muita coisa de ver isso e interpretar a história dessa maneira. Compreendemos que nada disso vem de nossas mentes, de nossa inteligência, mas que o anjo do Apocalipse 18, que domina a terra com a sua glória, ajudou para que essa geração pode entender e compreender esses detalhes. Por favor, Senhor, abençoe nossos pensamentos, nossas conversações também que vamos ter. Pelo nome de Jesus. Amém. Amém.